Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Pronto. A gente vai dar continuidade então, na nossa matéria Fundamentos da Teologia. Então a aula passada foi a primeira aula introdutória, onde eu pontuei de uma forma panorâmica a necessidade, inclusive, dessa matéria, a importância dela. E hoje, propriamente, nós vamos falar vamos começar a falar do fundamento, ou de cada fundamento, tá? A gente está chamando de fundamento porque são ensinos, como a gente falou na aula passada, a Bíblia ensina diversas coisas, há diversos ensinos para a vida, relacionamento, enfim, como a gente cria filho, como a gente lida com as questões comerciais, como que a gente lida com a saúde. Tem ensino para a vida do ser humano em todos os aspectos, a Bíblia ensina. Só que há alguns ensinos específicos que nós chamamos de doutrinas. E essas doutrinas, elas são fundamentais, elas são essenciais para aqueles que desejam viver de uma maneira que manifeste a glória de Deus, que manifeste a natureza de Deus, enfim, são ensinos que tornam um discípulo de Jesus um discípulo de Jesus. São por esses ensinos que Deus nos guia na sua vontade, porque nós precisamos lembrar que o Evangelho é uma proposta de reeducação de como o ser humano deve viver em todas as áreas da vida, levando em conta que nós admitimos que nós, como seres humanos, não sabemos viver. Nós não temos o parâmetro correto. Mas quando aceitamos a Cristo, quando conhecemos a Cristo, aí sim, nós temos os parâmetros, as referências perfeitas. As referências são perfeitas. O grande desafio é a gente viver isso, mas as referências são perfeitas porque o próprio Deus estabelece essas referências, E aí, através desses ensinos, nós chamamos de doutrina, ensinamentos fundamentais, é que norteiam a nossa vida, tá? Então, nós somos um povo que é pautado, que é direcionado, que é norteado pela Bíblia Sagrada, por aquilo que ela ensina. Então nós não temos, e é o que nós vamos falar hoje, sobre a Bíblia, a própria Bíblia, como sendo um fundamento. Então qual é o primeiro fundamento que eu quero compartilhar com vocês? É a Bíblia. O que é a Bíblia? Qual a importância da Bíblia na nossa vida como cristãos? Então esse é o primeiro fundamento, a Bíblia. Tá? Parece ser coisa bem simples, óbvia, e de fato é simples e óbvia, mas me parece que o óbvio precisa ser ensinado. O óbvio precisa ser falado, A gente tem que reafirmar o óbvio para que ele não deixe de ser óbvio. Então, Paulo, por exemplo, na carta aos Colossenses, aos Filipenses. Deixa eu só completar a referência, aí você entra, Marciano, tá? A pergunta. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, verso 1, ele diz o seguinte: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas, porque isso é segurança para vocês. Então, só para a gente entender a importância de afirmar, de reafirmar o óbvio, Pode falar, meu irmão, pode perguntar? Diga aí. Pastor, uma dúvida, que nem você falou que o primeiro fundamento é a Bíblia. Por que o primeiro fundamento seria a Bíblia? Tá, não é primeiro em ordem, não é isso que eu estou dizendo. O primeiro é a Bíblia como sendo, não é uma escala de o primeiro, o segundo, o terceiro nesse sentido, tá? O primeiro que eu vou abordar aqui, É o primeiro que eu estou trazendo, tá? Apesar que, embora eu não tenha feito com essa intenção, mas os outros fundamentos a gente vai recorrer à Bíblia, Até sem querer, então, talvez se eu fosse propor de uma forma, a primeira é essa, a segunda é essa, a terceira é essa, que não é essa a proposta, tá? Não tem essa sequência de o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Mas se fosse, então, talvez eu até já teria acertado aqui, porque é a Bíblia, onde parte, como eu disse, toda a nossa informação,
toda a nossa instrução, tá? Opa, o Pedro chegando aqui com a gente também. Então, assim, não é uma ordem, né? Essa ordem de sequencial não, tá? Pedro, bem-vindo, viu, meu irmão? Quiser abrir a câmera aí para dar o ar da graça, vai ser bom. Se preferir ficar só no áudio, tranquilo. Mas tá tudo certo aí, né? Pronto aí, ó. Pronto, maravilha, meu irmão. Bem-vindo e chegou na hora boa porque é a introdução ainda, tá? Tá pegando a aula no comecinho. Então vamos lá. A Bíblia, ela de fato é de onde nós vamos extrair todos os outros fundamentos como sendo ensinos, né? Porque é ela que vai trazer para nós, ela é a fonte, na verdade, tá? Então, o que é a Bíblia? Toda declaração doutrinária deve estar baseada no que Deus disse sobre o assunto, tá? Ou seja, tudo aquilo que a gente vai declarar como verdade precisa ter a base. Qual é a base? A fonte que a gente busca para afirmar uma coisa, para declarar uma coisa, para estar ensinando. Qual é a base? Qual é a fonte? A Bíblia. Deus disse o que sobre esse assunto que a gente está abordando? O que Deus disse sobre santidade? O que Deus disse sobre amor? O que Deus disse sobre perdão? O que Deus disse sobre isso, sobre aquilo? O que Deus tem a falar sobre isso que a gente está trazendo aqui para discutir? Então, né, só para a gente entender. Toda declaração doutrinária, se a gente está afirmando isso aqui é uma doutrina, né, da nossa fé, isso aqui é um ensino da nossa fé, tá bom? Então essa declaração que eu estou afirmando, isso aqui é um ensino bíblico, então o que Deus disse sobre isso? E aí a gente vai buscar na Bíblia, né? Então o que a Bíblia ensina sobre isso que a gente está trazendo? Então só para a gente entender. E aí eu coloquei aqui que a Bíblia ela tem 4 funções, tá? A Bíblia tem 4 funções. O texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e o 17 é o que vai nos trazer essa informação. Como eu estou dizendo que a Bíblia ela tem 4 funções, já é uma declaração isso aqui, ó, uma declaração doutrinária, uma declaração bíblica, né? Eu não estou trazendo de uma outra fonte, da minha imaginação. Então, assim, se eu sou um professor de teologia, então eu preciso ter a minha fonte teológica. Qual é a fonte teológica, amados? É Bíblia. É esse livro aqui, ó, da capa preta, como muitos falavam, né? Esse aqui, a capa nem era preta, mas se tornou. Ela é reformadinha. Não é reformada no sentido teológico, não. É reformada porque a capa ela foi se deteriorando, porque essa Bíblia aqui é do dia 4 de fevereiro de 2001. Então tem 23 anos que eu manuseio essa Bíblia aqui, esse livro, esse conjunto de livros, né? Tem outras tantas aqui atrás, mas essa aqui é o que eu mais utilizo, tenho mais familiaridade, manuseio, enfim. Mas aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17, nós vamos extrair daqui essas 4 funções bíblicas, tá? Se vocês quiserem anotar aí, né, para ser mais pedagógico, aqueles que gostam de anotar, anotem da seguinte forma aqui é sequencial, tá? O que eu vou trazer aqui é sequencial. Então, assim, a Bíblia tem 4 funções. Pedagógica, eu vou explicar uma por uma. Pedagógica, diagnóstica, terapêutica e prática. Vou repetir. A Bíblia tem 4 funções. A primeira delas é pedagógica, a segunda é diagnóstica, a terceira é terapêutica e a quarta é prática. E olha só onde está escrito isso, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versos 16 e 17. Vou ler, vocês acompanham aí, tá? Toda a escritura divinamente inspirada é apta para ensinar. Aqui está a primeira declaração, ela é pedagógica. Não sei se vocês estavam pensando que ia ter a palavra pedagógica, né? Mas aqui, pedagógica é o ensino, né? Então, a declaração, ela é proveitosa para ensinar. Então, a Bíblia ela é pedagógica, ela ensina, ela instrui, tá certo? Ela não só traz informações. Então, informações a gente pode ter de livros históricos, da arqueologia, da cultura, inclusive, né, daquele tempo. Isso são informações, amados. Vamos distinguir aqui para a gente entender. Informações, nós podemos ter outras fontes. Tá? Então, se a gente quer entender melhor a geografia, né, de alguns
contextos aqui de alguns livros, algumas cidades, algumas igrejas, por exemplo, que Paulo escreve. Aí a gente vai estudar, não na Bíblia, porque a Bíblia ela é limitada em trazer informações geográficas. São coisas bem, né, pontuais. Se a gente quer conhecer a geografia, então a gente vai estudar a geografia dos tempos bíblicos, né? Geografia lá na região onde a Bíblia ela foi produzida. Então a gente vai recorrer à informação geográfica. Se a gente quer saber da cultura, de costumes, como o povo vivia, como era a alimentação, como se vestia, como se organizava, aí a gente vai estudar, vai pegar informação na cultura, né, judaica. Se a gente quer saber outra coisa, eu falei de geografia, falei de cultura, enfim, né, arqueologia, por exemplo, né, também lá os achados arqueológicos, as construções, a gente vai pegar na fonte, na informação arqueológica. Então nós temos outras fontes que nos trazem informação, mas só existe uma fonte que nos traz ensinamento doutrinário, aí é a Bíblia. Então eu não posso pegar essas informações, embora elas sejam verdadeiras, tá? Sejam verdadeiras, historicamente verdadeira, geograficamente verdadeira, culturalmente verdadeira, eu não posso pegar essas informações e tratá-las como ensino doutrinário, mas não tem o mesmo peso. Não são inspirados, são relatos de pessoas que Deus usou de uma outra forma, não de forma de inspiração, como a gente chama, né? A gente vai falar sobre isso, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então essas informações históricas e tal, foram pessoas que foram trazendo, isso nos ajuda a compreender uma série de coisas, né? Mas isso não pode ser fonte doutrinária, de verdade absoluta, como sendo algo que parte de Deus. É produção humana, tá? Produção meramente humana, embora elas contribuam para que a gente compreenda a Bíblia, porque ela foi escrita dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto político, dentro de um contexto cultural e geográfico. Então é importante a gente saber isso, amado, né? Isso é necessário para quem estuda a Bíblia ter essa noção de que tudo isso está envolvido, tá bom? Então ela é proveitosa para ensinar. Aqui está o aspecto, a função pedagógica, né? Para redarguir, aqui está a função diagnóstica. Na versão de vocês aí, ao invés de redarguir, tem outro termo, não? Eu estou em 2 Timóteo 3,16. Pedro, está igual redarguir a sua, né? Tá? Marciano, a sua também está redarguir. Esse é o termo, é a palavra, né? Não, como está aí? Me ajuda aí. Então, se estiver diferente... A minha está repreensão. Tá, repreender. Então, ao invés de redarguir, está repreender. Por que a gente fala que é a função diagnóstica? O que é o diagnóstico? É onde você traz... né? Eu vou pegar aqui talvez o exemplo mais clássico que a gente tem. Quando a gente vai no médico, ele não dá o diagnóstico para nós, né? O que é o diagnóstico? Nos descreve aquilo que nós temos, né? Os sintomas e o que nós temos. É o diagnóstico do médico. Ó, você está aí com vírus da gripe. Né? Os seus sintomas assim, são vírus, faz alguns exames e tal. Então ele deu o diagnóstico. Né? Ele redarguiu, ele respondeu. Né? Em algumas versões vai estar repreendeu, enfim. Mas o redarguir é isso. Tá? É você dar o diagnóstico, né? Você mostrar para a pessoa qual é o seu estado, que é a repreensão. Quando você mostra para a pessoa, você repreende a pessoa, você mostra para ela a condição que ela se encontra. Então isso a gente chama de função diagnóstica. Tá? A Bíblia tem essa função. Ela mostra para nós o nosso estado, amados. Então, ó, pedagógica, diagnóstica. Vamos continuar na leitura. Então ela é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir. Esse corrigir aqui que a gente chama de função terapêutica. A correção aqui, ela trata. Tá? É por isso que a gente chama de terapêutica, ela trata. Né? A Bíblia tem essa função de tratar o pecado humano, no caso. Né? Tratar o ser humano. Tá? Está, de fato, restaurando o ser humano nessa enfermidade que a gente chama de pecado, que a Bíblia nos aponta como pecado. Então nós temos a função pedagógica, diagnóstica, terapêutica, olha só. Então vamos continuar na leitura, né? Para corrigir, terapêutica, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí aqui a gente fala da função prática,
que é a função última da Bíblia. Qual é a função última da Bíblia? Depois que ela ensinou, depois que ela mostrou o estado do ser humano, depois que ela tratou o pecado do ser humano, agora ela conduz o homem a praticar a vontade de Deus. Então, o ensino último da Bíblia é levar ao homem, como diz o texto no verso 17, que ele seja maduro, né? O termo aqui, para que o homem de Deus seja perfeito. Esse perfeito aqui não é perfeição absoluta, não tem como. Isso é só Deus, né, Matos, que tem essa condição de perfeição. Perfeição moral, perfeição absoluta em todos os sentidos. Deus ele é perfeito em tudo, né? Mas nós temos outros seres perfeitos também, que são os anjos. Os anjos de Deus, eles são perfeitos em santidade, né? Enfim, em outros aspectos, mas o ser humano não. Então, quando a Bíblia fala, via de regra, em ser perfeito, principalmente no Novo Testamento, nas cartas de Paulo e até de Pedro também, vai se referir à maturidade, para que o homem de Deus seja maduro. Então, olha o propósito da Bíblia, nos levar à maturidade cristã, a ter uma fé madura, uma espiritualidade madura, não infantilizada, não parcial, sabe? Não, de fato, inadequada. Então, para que o homem de Deus seja maduro, né? E perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, que pratique, amados. A Bíblia, ela foi nos dada por Deus para que nós pudéssemos colocar em prática na nossa vida, nas relações. Então a Bíblia não é um manual de instrução e de informação apenas, traz isso também. Mas a Bíblia, ela traz uma proposta de transformação. Então não só informa, porque muitos livros informam, mas só a Bíblia transforma. E a gente está falando então de uma profundidade da existência humana, é lá na raiz, né? Nas raízes, é lá no íntimo do ser humano que a Bíblia penetra. Isso quem diz inclusive é Hebreus, capítulo 4, versos 12 e 13, não sei se vocês recordam desse texto, Hebreus capítulo 4, versos 12 e versos 13, e verso 13, que diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, é apta para discernir, né, os pensamentos e as intenções do coração, olha só, e todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, né, a quem temos que tratar. Então olha como a Bíblia vai no âmago do homem, lá onde o próprio ser humano desconhece, né, as profundezas do coração, dos pensamentos, das intenções. Então a palavra de Deus ela penetra, ela vai até essa divisão que nós não conseguimos saber onde né, da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, ou seja, ela penetra a existência toda do homem. A palavra de Deus ela tem essa capacidade. O salmista ele disse para que Deus sondasse o seu coração, que a palavra de Deus fosse como uma lanterna esquadrinhando os cantos escuros do seu coração e da sua vida. Então lá onde o ser humano muitas vezes não consegue chegar, não enxerga, não tem condição de saber, né, por não ter esse autoconhecimento perfeito, a Bíblia ela vai, ela consegue penetrar, ela consegue mostrar de uma forma clara a condição, a situação, as nossas motivações. Então a gente percebe o quão a Bíblia é profunda e profundamente alcança, né, as profundezas, até quase uma redundância aqui, né? As profundezas, amados, da nossa existência, tá bom? Então só para a gente entender as funções da Bíblia, olha a importância da Bíblia na nossa vida. E aí eu coloquei aqui também, para a gente pensar a respeito da Bíblia, sobre as categorias da Bíblia. Quais são as categorias da Bíblia? Também, a semelhança das funções são 4, as categorias são 4 também, tá? Eu vou explicar uma por uma também, a gente junto vai estar pensando sobre isso. Mas para vocês anotarem, se quiserem, autoridade, uma categoria da Bíblia é autoridade. A segunda é clareza. A terceira é necessidade. E a quarta é suficiência. Tá? Então a Bíblia ela tem essas categorias. Não é numa ordem sequencial também não. Tá? A semelhança das funções não é que é algo tão sequencial. Desculpa, das funções não. Eu falei aqui dos fundamentos, né, que o Marciano tinha perguntado para mim, acabei aqui misturando as informações. Mas não é sequencial isso, tá? Necessariamente a primeira é essa, a segunda é essa, não, só que a gente vai falar a primeira, segunda e terceira aqui nessa ordem. Autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Então, essa categoria é chamada de autoridade. O que isso quer dizer em relação à Bíblia? Quer dizer que todas as palavras da Bíblia, todas,
são palavras de Deus, amados. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Não no sentido que Deus falou, porque, por exemplo, nós temos fala de Satanás. A gente tem fala de Satanás registrado na Bíblia, não é isso? A gente tem fala de muitos homens, são os homens falando. Nós temos falas diretas de Deus que foram registradas, mas se a gente for, na verdade, analisar, nós temos muito mais falas narrativas de homens, das pessoas, dos personagens, do que Deus literalmente falando e alguém registrou, né? Mas quando a gente diz assim que todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus, é que tudo que está registrado lá é não só autorizado por Deus, mas é guiado por Deus. Isso a gente chama de inspiração. Deus foi quem conduziu de uma forma que nós não sabemos explicar. A gente está falando de Deus, né? Esse mistério que é Deus. Deus é um mistério, mano. A gente sabe de Deus aquilo que ele decidiu se revelar nas Escrituras e através da natureza. Mas não quer dizer que Deus é tudo isso que a Bíblia informa. Não. Isso aqui é uma partícula, assim, uma partícula, sei lá, não tem nem como descrever isso, mas é uma faísca de Deus. Deus é infinitamente muito mais do que a nossa capacidade humana tem de absorver, mesmo que seja pela palavra revelada de Deus. A gente está falando de um ser que ultrapassa a nossa capacidade imaginativa. A gente só sabe de Deus aquilo que Deus decidiu se revelar a nós na nossa limitação. Não é? Calma aí, Pedro, só para eu completar aqui o raciocínio, você já entra aí com a fala, tá? O que nós sabemos, como Deus se aproximou mais de nós, amados, para que a gente o entendesse, foi quando ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, a condição que a gente tem de conhecer a Deus foi por meio de Jesus Cristo de uma forma mais aproximada, porque ele se fez semelhante, parecido com a gente, em forma humana, né? Mas mesmo assim, o próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, quando os discípulos perguntaram, Senhor, fizeram um pedido, Senhor, mostra-nos o Pai, a gente quer ver Deus. O pedido simples, né? A gente só quer ver Deus, assim, tipo, face a face. Aí Jesus disse, mas vocês estão tanto tempo comigo, quem vê a mim vê o Pai. Mas no sentido, ele estava falando de virtude, né? de características no sentido virtuoso mesmo, mas não que Deus tenha a forma humana. Não é que Deus tem olhos, tem ouvidos, tem nariz, tem mãos. Deus não tem essas coisas. Se apresenta na Bíblia com essas formas para que nós o compreendamos. Deus é espírito. Deus não tem forma humana. A mão de Deus, ou as mãos de Deus, os ouvidos de Deus não estão agravados, né? A boca de Deus falou isso, subiu as narinas de Deus, os olhos de Deus percorrem por toda a terra. Essa linguagem a gente chama na teologia de antropomorfismo, ou seja, Deus se apresentando em forma de homem. Não quer dizer que ele tem aquela forma literal, ele se apresenta para se comunicar ao homem. Porque se Deus se apresentasse como de fato ele é, nós não teríamos referência de nada, amados. Por que o Apocalipse, por exemplo, ele apresenta várias figuras? Por que João descreve o que ele viu no céu com figuras da terra? Porque, toda vez que ele vai falar de alguma coisa do céu, ele diz assim, é semelhante a, é como. Então são coisas aproximadas, não é que é literal, que é exatamente como ele está descrevendo. É que ele viu e ele procurou alguma coisa na terra para comparar, de uma forma comparativa, para aproximar, para comunicar. Então essa comunicação de Deus é sempre limitada, reduzida, porque não que Deus seja limitado ou Deus não consiga comunicar, é porque o ser humano ele tem referências que são limitadas e ele, na sua capacidade de compreender as verdades profundas e os mistérios celestiais, é muito limitado. É por conta disso. Diga, Pedro. Antes de você entrar aí nessa parte que você já começou aí, você explicar de novo, só para me anotar aqui as funções da Bíblia, dentro do texto aqui. Tá, vamos lá. Então, o 2 Timóteo 3, 16, 17, né? Então, toda a palavra de Deus é inspirada, ela é apta para ensinar. Então, ela é pedagógica, ela ensina. A função da Bíblia é instrutiva, é ensinar mesmo, tá? Reeducar o homem a viver. Eu acho interessante também a gente pensar assim. A função da Bíblia
é ensinar o homem a viver, porque nós não sabemos viver. Isso é um fato. Ao declararmos que precisávamos de um Salvador, é porque nós reconhecemos, a gente não banca a nossa vida, a gente não sabe viver por nós mesmos. A gente precisa ser reeducado. Então, apta para ensinar, ela é pedagógica, né? Ela também é diagnóstica. Ela mostra para nós a nossa condição diante de Deus, ou seja, de perdidos, de pecadores. Então, ela é diagnóstica, ela traz para nós essa descrição da nossa condição diante de Deus. Então, pedagógica e diagnóstica, ela é terapêutica. A função da Bíblia é tratar o ser humano, né? Tratar essa enfermidade que nós chamamos de pecado, tá? Curar o ser humano. Então, a função da Bíblia é essa, nos curar, amados, né? De corpo, alma e espírito. E a última, né, é a função prática, ou seja, a Bíblia tem essa função de levar o homem a praticar aquilo que a Bíblia ensina, a viver praticando os ensinos, as virtudes, como Deus diz que o homem tem que ser, aí o homem precisa estar praticando isso. E é a Bíblia que nos traz essa ferramenta, que nos dá essas condições, que nos dá não só o caminho, mas nos dá os recursos para que a gente pratique. Daí a importância que a Bíblia tem na nossa vida. Está vendo porque é um fundamento da nossa fé? É um fundamento da nossa espiritualidade? Né? Tranquilo? Terapêutica é o quê mesmo? Trata, né? Trata, sara o homem, trata o pecado, né? Nesse sentido aí. Tá? Terapêutica porque nos traz a cura, né? De fato. Tem um termo no Novo Testamento que são as sãs palavras de Jesus, né? As palavras sadias. As palavras de Jesus, ela traz cura mesmo, né? Cura para a alma, cura para o espírito e muitas vezes cura para o corpo também. A gente tem muitos relatos lá que Jesus disse uma palavra e as pessoas ficaram curadas, né? Então é interessante a gente pensar nisso, amados. A palavra de Deus, ela tem esse efeito. A palavra de Deus, Jesus disse em João registrou, o Evangelho segundo João, no capítulo 6, verso 63, registrou as palavras de Jesus e ele disse o seguinte: as palavras que eu vos tenho pregado são espírito e vida. Então a gente precisa entender a importância, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela carrega, ela traz, amado. Tá certo? Virtudes, ela traz poder. Paulo disse isso lá em Romanos. A palavra de Cristo é poder, né? Lá em Coríntios também, a palavra da cruz é poder para nós que somos salvos. Então é poder para a salvação, é poder para a cura, é poderosa. A palavra é de Deus, não é do homem. Se as palavras do homem faladas já têm efeitos na vida dos outros, uns dos outros, quando a gente fala alguma coisa não tem um efeito, mas a gente não consegue pela palavra animar o cidadão, desanimar o cidadão, ofender, a gente não consegue abençoar pelas palavras, pela comunicação. Imagina as palavras de Deus. A palavra de Deus, inclusive, foi quem trouxe tudo à existência. Olha que coisa interessante. Deus disse haja e começou a existir, né? É bem interessante isso. Foi o Marciano que acho que pediu aqui Diga aí, meu amado. Qual o versículo de João, pastor? 6 e João 6. 63. 63. Capítulo 6, verso 63. Depois dá uma conferida lá para ver se eu não errei o endereço, tá? Mas eu acho que é esse mesmo. Tranquilo? Vamos para frente? Quer dizer, ainda falando sobre autoridade, tá? Então, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Por que eu estou falando isso? Isso deveria ser óbvio para nós cristãos. Só que existe uma corrente de estudo na teologia, né? Nem tudo que se aborda na teologia, né? Ou as teologias criadas, elas são corretas, viu? Então, assim, existem estudos, né, a respeito da palavra de Deus que nós consideramos heréticos, ou seja, está errado. Isso sempre houve, desde o tempo dos apóstolos lá, teve os ensinos totalmente equivocados, os judaizantes, por exemplo, né? Os gnósticos. Então você teve grupos que eles declaravam coisas a respeito de Deus, ensinavam que eram distorções. Então a gente precisa levar em consideração isso, né? Existem as heresias, as distorções da palavra de Deus, tá? Então há um segmento, há uma corrente teológica distorcida que vai falar o seguinte, que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Essa é a declaração, tá?
Então isso, para nós chamados de ortodoxos, né, assim, para infinitamente maioria dos teólogos, dos cristãos, eu estou falando desses 2000 anos, mano. Eu não estou falando de agora, não. Os teólogos existentes, os que estão vivos e estão produzindo aí, não é isso, não. Eu estou falando de 2000 anos na história, tá bom? Aliás, não só os teólogos em si, mas os próprios escritores do Novo Testamento, eles vão declarar a palavra de Deus toda. Aliás, nós lemos aqui. Olha aqui que eu fui abordar, né, outra coisa, mas olha só o texto que diz lá de 2 Timóteo 3,16, o que Paulo diz. Toda a palavra de Deus, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Não é? Toda a escritura é inspirada por Deus. Quando a gente lê 2 Pedro, capítulo de número 1, verso 20 e 21, o Pedro ele vai dizer isso. Olha aí, seu xará, Pedro, dizendo o seguinte... que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram movidos, inspirados, conduzidos pelo Espírito Santo. Então, o Pedro se refere aqui à profecia, não essa profecia que a gente entende hoje, alguém trazendo uma mensagem no meio da congregação, não é isso. A profecia ele se refere aqui à própria Escritura, à Bíblia. Ela não foi produzida por vontade de homem algum. Os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O Pedro também, na sua segunda carta, agora não vou me lembrar que eu não anotei aqui, isso aí está me vindo na memória agora, na sua segunda carta, lá no capítulo 3, né, no último capítulo, ele vai considerar, inclusive, os escritos de Paulo como sendo também inspirados. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é 3,16. Eu acho que é 3,16. Isso. 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, ou seja, Pedro falando do apóstolo Paulo, tá? Entre as quais há pontos difíceis de entender. Que coisa curiosa, né? Um apóstolo reconhecendo que o que o outro apóstolo escreveu é difícil, tem coisas ali que é complicado, viu? E ele diz assim, então é difícil de entender que os indoutos e inconstantes torcem e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então olha o Pedro dizendo aqui que tem pessoas que torcem a palavra de Deus, né? Esses são os heréticos que foram combatidos por Paulo, por Pedro, pelo apóstolo João, que foi muito duro nas suas epístolas lá, dizendo sobre aqueles que ensinavam coisas que distorciam aquilo que Jesus tinha ensinado, né? Aquilo que Jesus tinha falado, enfim. Só para a gente entender que a Bíblia é a única fonte que a gente tem de autoridade, amado, tá? As Escrituras Sagradas. E aí eu dei para vocês, então, sobre isso, a referência de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, 2 Pedro 3 e 16, que eu acabei de falar, 1 Timóteo, capítulo 5, vamos ler, né? Vamos sem pressa aqui, bom que a gente, de fato, conheça os textos bíblicos, mais textos possíveis, né? Tem tantos outros que poderia ficar aqui muito tempo só citando os textos. Daí a gente não dá conta, não. Teria que ser aula só de citação de textos, muitas vezes. Mas eu estou dando alguns aqui só para falar, ó, tem base. Nós temos base daquilo que a gente está falando aqui, e a base é aquilo que está escrito. Então, amados, Pedro, Marciano, todos os demais alunos que vão depois assistir essa aula, todas as vezes que um pastor, um pregador, um professor de teologia, quem quer que seja, declarar algo, afirmar algo, peça sempre para que ele traga textos bíblicos, tá? Que ele ensine de fato baseado em textos bíblicos, tá? Então é importantíssimo isso. Irmã Jaqueline, bem-vinda, amada. Chegou aí a aula em andamento, mas bora nós, viu? Amém. É que eu estava ocupada, desculpa a demora. Tudo bem, amada. Vamos lá. Tá na segunda aula, mas entra na segunda aula também. Vamos lá. Então, olha só, a gente está falando da autoridade das Escrituras, da autoridade da Bíblia, né? Então, 1 Timóteo, quero ler com vocês, capítulo 5, versículo de número 18, que vai falar também, vai dar base para aquilo que a gente está afirmando aqui, ó. 1 Timóteo 5 e 18, se eu não errei, acho que é isso mesmo, né? Porque diz a Escritura: não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, olha como o apóstolo Paulo,
para ensinar, para falar de um ensino bíblico, ele confirma o que ele está dizendo, ele está tirando de onde? Da Escritura, né? E que Escritura que ele está se referindo? Porque na época dos apóstolos, qual era a Bíblia que eles tinham? Era o Antigo Testamento, né? Então eles não estavam ensinando coisa nova, amados. Olha que coisa curiosa. Os apóstolos não estavam ensinando coisas novas necessariamente. Jesus, ele não veio, na verdade, os seus ensinos, os ensinos de Jesus, não foram tirados do nada. Tá certo? O que Jesus fez? Quando a gente lê Mateus, por exemplo, o Sermão do Monte ali, capítulo 5, 6 e 7, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus contém todos os ensinos de Jesus. Todos os ensinos. O que Jesus vai falar depois, o que os apóstolos vão escrever depois, o que vai ser pregado depois, tudo isso deriva lá do Sermão do Monte. O que Jesus ensina ali no Sermão do Monte, ali estão todos os ensinos éticos. A gente chama da ética, a ética dos valores, dos princípios, né, que é a ética do reino de Deus. Olha a importância de nós conhecermos esse sermão de Jesus, né? Percebam, ali tem uma síntese, né? Ali é um resumo de tudo que Jesus ensina, tudo que o Evangelho traz como ensino. A importância de nós estudarmos esse trecho. Tanto já vendendo um peixe aqui é o comercial, agora é o comercial, tá? Comercial entrando. Tem um curso meu de 1 ano que eu faço, né? Que eu proponho para os irmãos, que nós trabalhamos 5 temas, tá? A gente chama de o discipulado pleno, né? Então, o primeiro tema esse é um momento comercial. O primeiro tema é seguir Jesus, o maior projeto de vida. O segundo tema é o Sermão do Monte. Então, eu ensino ali, nós estudamos o que é ensinado em todo o Sermão do Monte, né? Aí vem o terceiro tema, que é família e espiritualidade. Depois vem o discípulo e a cosmovisão e o discípulo e a continuidade. Então, esses 5 temas a gente estuda em 1 ano. É um curso à parte aí, muito interessante. Mas voltando, o Sermão do Monte ali contém, amados, todos os ensinos que nós, como discípulos de Cristo, deveríamos ter a clareza disso. Olha como a Bíblia ela é completa, ela é fundamental, ela é essencial, ela é indispensável para quem quer ter uma espiritualidade saudável, equilibrada, para que amadureça na sua fé. Então, a gente vai depois falar a negligência, amados, de estudar a Bíblia, a negligência de ter uma vida diária de leitura bíblica e estudo. Isso, na verdade, é uma omissão grave. É por isso que tem tanta gente vivendo tão mal o Evangelho, tem tanta gente vivendo aquilo que não é Evangelho, tem tanta gente construindo um Deus que não é Deus, é mais um ídolo segundo a sua imagem e semelhança e as distorções que tem por aí. Então a gente fica muito preocupado nessa omissão, nessa negligência, nesse analfabetismo bíblico do povo que se diz discípulo de Cristo, evangélico, cristão, povo de Deus, se nomeiam assim, mas se a gente for perguntar, mas das doutrinas, daquilo que eles creem, não há condição mínima de explicar a sua fé. Eu não estou falando que todo mundo tem que ser um teólogo, um professor de teologia, mas todos nós, como discípulos de Cristo, amados, nós devemos ter. Quem diz isso é Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 15. Olha o que ele diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estejam sempre preparados para responder com mansidão, olha só, né? A razão da esperança que há em vocês. Então, todo discípulo de Cristo deveria conseguir apresentar a sua fé de uma forma mínima. Nós acreditamos nisso, nisso, nisso e naquilo, né? Deus, a sua natureza é essa, tem essa característica, assim, assim, assado. A salvação é por causa disso, disso e disso. O ser humano ele é pecador por conta disso, disso e disso. O que é a santificação? É isso, isso e isso. Né? Quem é o Espírito Santo? Quem é Jesus? Nós deveríamos ter a noção básica. Como eu disse, eu não estou falando de ser um professor de teologia todo cristão, mas deveríamos, amados, ter, sabe, a condição mínima, não só de compreender, mas de responder para aquele que pergunta para nós. Né? Imagina,
O que a sua fé diz sobre isso? Qual é o ensino da Bíblia sobre aquilo? O que a Bíblia ensina sobre isso? Aí a gente percebe que muitos irmãos têm grande dificuldade, porque nem entendem, muito menos conseguem, né, instruir outras pessoas que fazem muitas vezes perguntas sinceras e honestas. E a gente não tem condição. Então veja só, né, por que isso se dá? Por negligenciar justamente a importância da Bíblia sobre a sua vida. As pessoas pensam que a vida com Deus é vida só de oração, jejum e celebração dentro de igreja, cantando e tudo mais. Não, amados. Isso é parte da espiritualidade, né? Como eu disse, a espiritualidade sadia precisa ser equilibrada. Então a gente precisa entender a importância, sabe, desse conjunto, né? E a Bíblia, ela é assim, indispensável. Não tem como você ter uma espiritualidade sadia sem conhecer a sua fé por meio das Escrituras Sagradas, né? Deuteronômio 25:4, só para dar mais duas referências para vocês sobre a autoridade, tá? Eu estou falando sobre a autoridade da Bíblia, né? Uma de suas categorias é a autoridade. Então, Deuteronômio, capítulo de número 25, verso 4. Depois a gente volta no Novo Testamento e dá mais a última referência, tá? 25 e verso 4. Olha só de onde Paulo, que eu li lá o Timóteo, olha de onde Paulo está tirando a sua informação. Não atarás a boca do boi quando trilhar. Então olha o que Paulo está ensinando. Ele não está ensinando coisa nova. Ele tem uma referência. Os ensinos que Paulo trouxe, né? Que ele mesmo disse, ó, vocês devem considerar que o que eu estou ensinando aqui é palavra de Deus. Eu não recebi o evangelho assim por fonte humana, não, foi de Deus, foi de Jesus. Ele declara isso em Gálatas, por exemplo, né? Então, assim, como eu disse, Jesus, ele vai ressignificando aquilo que sempre foi falado, amados. E o povo não entendia, distorcia, misturava com seus ensinos religiosos. E Jesus vem ressignificando. Ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei. Então, Jesus cumpre a lei e ressignifica nele. É por isso que quando nós lemos, eu não sei se eu já falei isso para vocês em outra matéria, ou até mesmo na aula passada, não me lembro, mas todas as vezes, isso é importantíssimo, viu, amados? Olha, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. O Antigo Testamento, quando ele é lido, quando é estudado, quando é extraído textos do Antigo Testamento, esses textos, eles precisam passar pelo filtro do Novo Testamento. Porque muitas vezes em igrejas evangélicas é pregado o Antigo Testamento sem fazer esse link com o Novo. Quando isso não é feito, a probabilidade é muito grande de se pregar, de se ensinar, né, para os discípulos de Cristo uma antiga aliança que ficou ultrapassada porque cumpriu o seu propósito. E muitas coisas eram destinadas especificamente a judeus, a um povo debaixo de uma aliança, que não é a nossa aliança. Nós vivemos sob uma nova aliança. A aliança que nós chamamos de novo pacto, nova aliança, novo concerto, novo testamento, né? Baseado no sacrifício de Cristo. Lá em Mateus 26, se não me falha a memória, Jesus, quando estava celebrando a ceia ali com seus discípulos, ele disse, ó, este é um novo testamento no meu sangue. Então nós não somos discípulos de Moisés, nós não somos judeus. Por que eu estou dizendo isso, amado? Porque por não entender isso, nós temos dentro das nossas igrejas evangélicas muita judaização. Não só na liturgia, não só a bandeira de Israel, o hino de Israel cantado, não só a Arca da Aliança lá com o móvel, né, o candelabro, não só com práticas que são da antiga aliança, não só isso, mas os ensinos que há são ensinos que eles são ultrapassados. Por que ultrapassados? Porque já cumpriu o seu propósito na história da redenção, que foi apontar para Cristo. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso. Toda a Bíblia é palavra de Deus? É palavra de Deus. O Antigo Testamento é palavra de Deus? É palavra de Deus. Só que na aplicação prática, lembra do 2 Timóteo? Qual é a finalidade última da Bíblia? Levar o homem a praticar, a ter comportamento. Não só o comportamento, né, a partir do entendimento, do interior, da transformação. Mas isso vai se traduzir, vai se desembocar na concretude das ações. Então o Antigo Testamento, ele ensinava algumas ações, algumas práticas que não cabem mais para nós, que não fazem mais sentido, amados. Né? Então assim, a gente vê muitas igrejas evangélicas ainda ensinando
discípulos de Jesus a terem comportamentos que cabiam apenas para os judeus. E, André, mas qual é o problema disso? O problema é que a gente infantiliza o povo, porque a revelação ela é progressiva, e se a gente leva o povo àquela revelação parcial lá atrás, a gente está infantilizando. A gente está reduzindo o Evangelho, que é essa revelação plena de Deus em Cristo Jesus, né? Reduzindo a um sistema religioso ainda pautado por cerimônias, por liturgias, por dias sagrados, pessoas sagradas, sabe? Por comportamentos que tiveram a sua finalidade, foi cumprida, como disse lá na história, mas hoje não mais, amados, porque nós chegamos à plenitude da revelação de Deus, né? Que vem através de Jesus, e aí esses ensinos que o Novo Testamento traz. Então esse é o grande problema, tá? Voltando para Lucas, capítulo 10, voltando para o Novo Testamento, melhor dizendo, agora em Lucas, capítulo 10, versículo 7, aqui eu encerro sobre as referências da autoridade da Bíblia, né? Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 7. Diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo? Lucas 10 e 7. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Olha só, o Antigo Testamento estava ensinando isso. Jesus, pessoalmente, declara isso. E o apóstolo Paulo ensina isso mais para frente. Então, perceberam como a Bíblia ela tem também essa harmonia. Não há contradição na Bíblia. Quando nós lemos alguma coisa na Bíblia e lemos em outro texto e parece contraditório, é porque está nos faltando a informação completa para interpretarmos corretamente, amados. Tá? É por isso que a Bíblia ela tem que ser estudada devidamente. A Bíblia ela não é um livro simples no sentido que leu e entendeu. Não é bem assim. Muitas passagens pode ser. Mas a Bíblia foi escrita dentro de um contexto histórico e cultural. Por exemplo, eu não falei, acabei de dizer, o Antigo Testamento tem que tomar muito cuidado para a gente assumir aquilo como um comportamento, né? O comportamento mesmo. Tem que ter muito cuidado. Vamos ver se o Novo Testamento também confirma isso. Se confirma, ótimo, tudo bem. Se não confirma, aquilo não serve como prática, como comportamento. A gente extrai lá ensinos, tá? Mas na prática não serve mais. Por exemplo, a gente não sacrifica mais animais. A gente não tem um dia específico que a gente considera mais santo do que os outros. A gente não tem mais um sacerdote que agora a gente tem que recorrer a ele para que ele interceda por nós a Deus. Nós não temos mais isso no Novo Testamento. A gente não tem um lugar sagrado, embora tenha alguns aí que ensinam, um lugar sagrado é a igreja é mais sagrado que outros lugares. Dentro da igreja, inclusive, tem lugar mais sagrado. Tem um templo que é o altar. Então esses ensinos não são do Novo Testamento, isso é do Antigo Testamento, né? Então não temos mais isso. Então a gente precisa entender essa dinâmica, tá? Então o que acontece? A gente precisa entender que nós temos que estudar a Bíblia dessa forma. Então eu disse isso, no Novo Testamento tem um caso bem específico, não é um caso entre outros, né? Que é o seguinte, Paulo, por exemplo, está no Novo Testamento, um apóstolo ensinando, a uma igreja lá na cidade de Corinto, ensinou que as mulheres tinham que usar véu, que os homens tinham que se cumprimentar com ósculo santo, beijinho, né? Beijinho na face. Isso, na verdade, é um ensino dentro daquela cultura que teve um propósito lá. Aí a gente precisa entender se isso também cabe, embora esteja no Novo Testamento, embora esteja sendo ensinado para uma igreja lá, se aquilo também serve para nós. Então percebam como a gente precisa ter essas cautelas, amados, né? Então só para a gente entender aqui a Bíblia, a importância que tem na nossa vida, mas ao mesmo tempo a seriedade, a dedicação que a gente tem que ter para entendê-la de uma forma adequada, tá? Segunda categoria é a clareza, né? Falei da autoridade, agora da clareza. À medida que lemos a Bíblia ou a Escritura e procuramos entendê-la, descobrimos que algumas passagens são mais fáceis de entender, né, de que outras, que eu acabei de falar. Embora determinados versículos, né, embora determinados versículos possam de início parecer mais difíceis de compreender, a Bíblia ela foi escrita de tal maneira que todas as coisas necessárias para alguém se tornar cristão, viver como cristão, desenvolver-se como cristão, estão claras, amados. Então aquilo que é necessário para a gente viver como cristão e entender de fato, sabe, a nossa fé, está de forma clara. Não é uma coisa assim, não são códigos,
não são textos misteriosos, não são para alguns, não são para todos, desde o que se leia a Bíblia de uma forma adequada, desde o que recorra a pessoas que já dedicaram a sua vida para interpretar aqueles textos, tá? Então esse é o ponto, não é? Então quando a gente fala de os fundamentos da fé, né, os fundamentos da teologia, a gente precisa entender que Deus estabeleceu um dom específico, inclusive, né? Na Bíblia, a gente vê isso, esse dom específico, que é aquele que traz, que facilita, que amadurece a igreja, que é o mestre, que é o doutor, que é o ensinador. Então, nós não temos o pastor na igreja local, nós não temos o evangelista, nós não temos o profeta na igreja local, e é preciso entender, né, que característica é esse profeta, não é como no Antigo Testamento. Nós não temos o apóstolo, nós temos também o ensinador, o mestre. Está lá em Efésios capítulo 5, verso de número 11, traz esses 5 ministérios, né? E cada um tem sua função, cada um, ele é um dom dado à igreja com uma finalidade específica. Não vou descrever cada um aqui, senão é outra matéria, né? Calma aí, alguém pediu aqui a palavra? Deixa eu ver, tem um texto aqui. Ah, tá, obrigado por lembrar, Marciano. Então, o que acontece do tempo aqui, né? Que a gente tem 15 minutos na transmissão, tá? Já vou avisando vocês, quando acabar aqui a transmissão, aí eu vou gerar outro link, tá bom? E aí os irmãos que... eu não vou gravar mais, tá? Então é só... O padrão aqui é uns 50 minutos a 1 hora de aula. Aí depois só os que estão participando ao vivo, que eu preciso honrar vocês nesse sentido, né? Valorizar vocês que estão participando, tá? Então a gente vai ter um outro período só nos bastidores e aí a gente vai respondendo perguntas e interagindo, tá? Mas acabando aqui então a transmissão daqui a 14 minutinhos, aí eu gero outro link para vocês entrarem aí de novo, tá bom? Os que quiserem. Então assim, voltando, né? A Bíblia tem a sua clareza naquilo que é necessário para que a gente possa entender o que é ser um discípulo de Cristo. Agora, claro, amados, isso é de uma forma mais básica, né? Porque quanto mais nós nos aprofundamos na Bíblia, quanto mais estudamos aquilo que não está tão claro assim, a gente tem condição de amadurecer ainda mais, tá? Ainda mais. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez possa ajudar fazer essa comparação, ajudar nessa compreensão. Quando nós entramos na escola, né, lá todo o nosso período escolar, até lá seus 16, 17 anos, nós concluímos o chamado ensino médio, né? Então a gente tem os ensinos básicos assim de várias ciências, por assim dizer, matemática, português, geografia, história, física, química, enfim, tudo isso aí. E ali é o básico para que a gente viva, né? Para que a gente possa exercer profissões, para que a gente entenda nosso papel no mercado de trabalho, enfim, ali a gente tem um conteúdo satisfatório básico para a gente viver em sociedade entendendo todos esses conteúdos aí. Tudo bem, dá para viver, assim, dá para sobreviver, dá para trabalhar tendo esse grau de instrução? Dá, não dá, amados? Quantas pessoas, né, estudaram apenas aí o ensino médio? Estão vivendo. Agora, não terão mais condição, oportunidade, não compreenderão melhor uma série de outras questões se entrarem numa faculdade, numa universidade, estudarem lá uma coisa específica, se aprofundar de uma forma científica, acadêmica, lá 4, 5 anos, 6 anos, né? Dependendo das formações aí acadêmicas, tem entre 4 e 6 anos. Essas pessoas não terão mais condição, não terão mais recurso, não serão mais instruídas e, por ser mais instruídas, terão mais possibilidades, socialmente falando, e até na vida, mas penso que vocês concordam comigo, né? Na Bíblia, se é que eu posso fazer essa comparação, é que me veio na mente agora é que eu estou conseguindo, tá? Fazer essa comparação. Então, assim, os que leem a Bíblia e estudam ela, né, fazem os devocionais, é fundamental, amados, tá? Não sei se vocês têm esse hábito aí, mas o devocional é algo assim, nossa, muito bom, muito saudável. Todo dia você pegar e fazer uma reflexão da Bíblia e pegar um exemplo prático da vida. Isso é muito bom, a gente chama de devocional. Tem uns livros excelentes, inclusive tem um aqui, ó, como esse aqui é o que eu estou estudando agora, meu devocional é esse aqui, ó, Meditatio. Tá? Meditatio. Tá? Os devocionais são o quê?
reflexões breves, né, de alguma passagem bíblica, e ali a gente faz uma aplicação na nossa vida diária. Isso é devocional. Nossa, ajuda bastante. É o pão diário, né? Esse pãozinho diário que a gente come e tal. E aí, você ter essa leitura diária, essa leitura, né, um pouco mais simples que a gente chama, isso já ajuda bastante. É um alimento espiritual, de alguma forma. Mas para aquele que estão fazendo isso que vocês estão fazendo, por exemplo, né, investindo em um curso teológico, lendo livros além da Bíblia, mas são relacionados à Bíblia, então assim, o amadurecimento ele é mais provável. A profundidade da compreensão, o que isso vai resultar na nossa vida, possivelmente, amados, vai ser muito mais frutífero do que os irmãos que não entendem a importância disso, né? Então isso para mim é quase que óbvio, é natural. Isso eu vejo porque eu lido com isso diariamente há 2 décadas, né? Aproximadamente 2 décadas. Então eu tenho como comparar essas coisas, tá? O Salmo 19, por exemplo, verso 7, olha só, para falar da clareza, tá? Estou falando da clareza. Salmo 19, versículo de número 7, aliás, 3 textos em Salmo. Então aqui já facilitei para vocês, para a gente não ir em outros livros, tá? Para não cansar, fadigar vocês a ficar folheando a Bíblia, né? Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, olha só, e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Olha o que a Bíblia fala a respeito dela mesma, né? A lei do Senhor, as Escrituras. O 119, aliás, 3 não, só 2 referências. O 119, Salmo 119. Não sei se vocês sabem, Salmo 119 foi escrito por Davi. Também não sei se vocês sabem, não foi todo o Salmo que foi escrito por Davi. Né? Quer dizer, a gente tem alguma informação. Os Salmos foram escritos por Davi. Não, alguns. Até posso dizer que quase a maioria. A gente tem 150 salmos, 73 são reconhecidos de Davi. Então ele escreve aí praticamente metade do livro de Salmos, né? Mas nem todo salmo é dele. Mas esse 119 é atribuído a Davi. E no Salmo 119, no 176 versículos, é isso mesmo que tem? Deixa eu ver. Deixa eu ver se a minha memória me traiu. 176 versículos. Nos 176 versículos, que é o maior capítulo da Bíblia, é o Salmo 119, é a declaração completa de Davi a respeito do amor que ele tem à própria palavra de Deus. Olha só, amados, há um capítulo específico, e é o maior capítulo da Bíblia, que ele traz a declaração do amor que se tem, que nós deveríamos ter. A semelhança de Davi, nós deveríamos ter esse amor pela palavra de Deus mais do que tudo nessa vida, mais do que qualquer outro tipo de conhecimento que a gente pode ter, amados. Mais importante do que fazer uma faculdade, e a gente incentiva que isso deve ser feito. Mais importante do que conhecer tudo que pode ser conhecido como ciência, informação desta vida. Mas nós deveríamos, como discípulos de Cristo, desejar, almejar mais do que tudo, ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Amados, isso faz parte de amar a Deus. Quando Jesus disse, porque ele foi perguntado, qual era o maior mandamento? Ele disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, olha só, a forma de demonstrar e de amar a Deus também é por via da compreensão, do entendimento. Então, o nosso cérebro, né? Paulo vai dizer, por exemplo, em Colossenses capítulo 3, verso 1, se não me falha a memória, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. Olha que coisa curiosa. Ainda em Colossenses, agora me parece que é o 3:16, ele diz, toda a palavra de Deus habite em vós abundantemente, falando entre vós, né, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando com graça no vosso coração. Tiago, no capítulo de número 1, verso 21, né? 21 até o 27, se não me falha a memória, ele diz assim, desejai com mansidão a palavra de Deus enxertada em vossa alma. Olha só, desculpe, agora eu misturei tudo, isso aqui é 1 Pedro, capítulo 2, verso 2, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, leite racional não falsificado, para que por ele vocês possam ir crescendo, né? 1 Pedro, capítulo 2, verso 2.
tá? Se não me falha a memória, verso 2 é que está escrito isso. Aí em Tiago, que ele diz, né? A palavra em vós enxertada, ela é poderosa para salvar as vossas almas. Não sede somente ouvintes esquecidos, mas praticante, porque o que ouve e esquece é aquele que, como olha o seu rosto natural no espelho, que foi, se esqueceu de quem era. Mas aquele que pratica a palavra, esse é bem-aventurado no seu feito. Então essa palavra, amados, né, que deve estar arraigada no nosso coração. A palavra de Deus não tem que vir à nossa vida, amados. A palavra de Deus não tem que vir sobre mim. A palavra de Deus tem que jorrar da minha vida, porque eu preciso estar saturado dessa palavra, amados. É isso que nós devemos, como discípulos de Cristo, entender, a importância da palavra de Deus na nossa espiritualidade. Obrigado, Varão. Tá? O Marciano aqui está sendo meu assistente de sala. Então, Salmo 119, verso 30... verso 130, Salmo 119, verso 130. Olha o que diz. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento ao simples. Percebam, amado? A palavra de Deus traz essa clareza. Enfim, o Espírito Santo é quem nos ensina, tá certo? Como os ensinos de Deus são discernidos espiritualmente, né? Um bom entendimento das Escrituras é muitas vezes mais resultado da condição espiritual do indivíduo que da habilidade intelectual. Tá? Então a palavra de Deus não é só para as pessoas que são capacitadas intelectualmente, né? Os eruditos e tal, não. Aqueles que academicamente são preparados, não são para essas pessoas apenas. A palavra de Deus, ela está acessível a todas as pessoas, desde que essas pessoas elas se dediquem. Deus não é um ser que se reservou a uma classe de privilegiados. Deus quer se revelar a todos. O grande problema é que nem todos levam isso tão a sério para buscar a Deus dessa forma, que é por meio da sua palavra, né, do entendimento. Tá? Então há também questões do processo de crescimento e amadurecimento da fé. Para encerrar aqui esse ponto da clareza, como eu disse, é o Espírito Santo que nos ensina, é fato, amados. É a palavra de Deus, então não é a fonte humana. Só que, como eu disse, quero reforçar, o Espírito Santo nos ensina através do dom ministerial, tá certo? De pessoas que têm o dom de ensino, têm o dom, né, que dado por Deus, que é o dom ministerial. Aqueles se dedicam a estudar, dedicam a sua vida, mano. Dedicam suas finanças, dedicam a sua energia, dedicam o seu tempo a se debruçar diante da Bíblia diuturnamente. E o Espírito Santo usa essas pessoas para trazer aí a clareza da palavra de Deus, não é? E também tem um ponto aqui que eu destaquei, que eu queria dar 2 textos para vocês, só para referência, não vou lê-los, tá? Mas vocês devem ler depois, que é João capítulo 12, verso 26, João 12 e 26, e 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 5 ao 8. Esses 2 textos, depois que vocês lerem com essa informação, vocês vão chegar a essa conclusão, entendo eu. Esses 2 textos vão falar da importância do amadurecimento, de buscar, sabe, esse amadurecimento. Né? Então, assim, é preciso também entender essas duas coisas. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus